Hoje pela manhã, alunos da Escola Municipal Isabel do Carmo Nogueira, de Pindamonhangaba, realizaram uma ação de combate ao mosquito Aedes aegypti. Eles visitaram locais próximos à escola e residências para eliminar possíveis criadouros do mosquito. O projeto Combatentes Mirins tem como objetivo fazer com que a população ajude no combate ao mosquito Aedes aegypti. Através de ações de conscientização, os alunos tornam-se agentes multiplicadores e passam a colaborar em casa, na fiscalização aos focos do vetor de transmissão de doenças, como a dengue, zika vírus, chikungunya e a febre amarela. A Escola do Crispim, em Pindamonhangaba, integra o projeto piloto realizado em parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde do município. No início de 2018, a análise de densidade larvária em bairros próximos à escola apontou índices acima do recomendado pelo Ministério da Saúde. Segundo o diretor do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, Rafael Lamana, a participação da comunidade e principalmente das crianças é fundamental para combater o mosquito, já que a maioria das larvas são encontradas nos quintais das casas. A gente optou por isso porque a criança também tem um ponto forte, né, de sensibilizar a população e mostrar para eles também que desde pequeno é importante essa conscientização do controle do mosquito Aedes aegypti, tendo em vista essa farta doença que ele transmite, né? Então, por isso que essas crianças são importantes, né, a conscientização e a educação desde o início. Todo cuidado é pouco com esse mosquito da dengue, né? Com um século de existência, o Tiro de Guerra de Jacareí é símbolo histórico do município. Fundado em 1918, o TG reúne histórias que são passadas de geração em geração. A união do passado e do presente escreve o futuro. E há um século, o Tiro de Guerra de Jacareí faz parte da história da cidade, deixando saudade em quem ajudou a traçar as linhas do civismo e da cidadania. É realmente uma escola que eu sempre guardo com muita saudade, né? Em 1918, no momento que o mundo se aproximava do fim da Primeira Guerra Mundial, nasce o TG em Jacareí, um braço do Exército Brasileiro que prepara jovens para desempenhar tarefas no contexto da defesa territorial e civil, além de incentivar a atuação na sociedade. Os tiros de guerra em si, né, ele tem muito esse trabalho voltado para o social, o solidário, né? Esse jovem que entra, na verdade, ele é justamente a nossa preparação, a formação dele aqui, é justamente mostrar essas ações. De geração em geração, jovens enxergam através do próprio reflexo toda uma nação. O monitor Prudêncio tem só 19 anos e, desde criança, já sonhava em defender o país. Desde criança, meu pai sempre me incentivou. Minha mãe também ela queria seguir carreira também. E desde criança eu sempre tive esse incentivo da vida militar. Aí eu sempre gostei. Aqui a gente aprende valores que lá fora é muito difícil você ver, como cidadania, o civismo, o patriotismo e a disciplina. O senhor Benedito, que é da turma de 1955, tem muita história para contar. Inclusive de algumas atividades que eram realizadas onde hoje é a Câmara Municipal, local conhecido como Esmaga-Sapo na década de 50. Naquele terreno, o esmaga-sapo, o sargento, nos exercícios de ordem unida e se arrastar pelo chão, a gente voltava de lá do tiro de guerra, era emporcalhado, né? Todo sujo. Ele lembra ainda que para os solteiros, a farda também era usada como uma arma para conseguir viver um romance. Até quando a gente namora, né? Você vai namorar, tá lá fardado, né? É uma diferença, né? Se a fisionomia não agrada muito, pelo menos o fardamento vai dar a moldura para um quadro que não é tão bom assim. Lembranças, saudade e orgulho são sentimentos de quem ajudou a escrever a história do Tiro de Guerra 02051 e colaborou para levar adiante um legado centenário que levanta a bandeira de uma nação. É uma emoção muito grande poder estar fazendo parte dessa história, né? Escrevendo o nome no livro da história do nosso Tiro de Guerra centenário. Para mim é uma grande satisfação. Não é sempre que se faz 100 anos, né? Sim, para mim é um prazer imenso, um orgulho muito difícil de expressar, por fazer parte dessa história e ser um representante dessa história também. Vibrar! Vibrar!
proteger, lutar, para a pátria defender. Nós somos o TG e ninguém pode duvidar. Escola de civis e disciplina sem parar. Tiro de guerra, escola centenária, Brasil. Parabéns ao pessoal aí do Tiro de Guerra de Jacareí. E a gente continua falando hoje sobre o desperdício de alimentos que ocorre no Brasil. A reportagem especial vai mostrar o que ainda precisa ser feito para que os números do desperdício sejam menores. Vamos saber também o que fazer com algumas partes dos alimentos que costumamos jogar fora e quais são as riquezas nutricionais que estão indo para o lixo. O descarte de alimentos degradáveis pode parecer natural e até mesmo saudável para o meio ambiente, mas a pesquisadora Silmara Lopes revela quais outros impactos são gerados com a prática. Outros impactos são impactos ambientais severos, porque são alimentos que emitem gases de efeito estufa, né? Então, o aterro sanitário, no caso brasileiro, é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa. E os produtos orgânicos são os responsáveis por isso, né? Entre os produtos orgânicos, o maior montante são os alimentos. Então, a gente tem aí um fator de emissão de gases de efeito estufa, que tem um efeito ambiental. A gente tem poluição do solo, porque esse alimento, se descartado no solo ou na água, ele vai degradar e ele gera um líquido que se chama chorume, e esse chorume tem um potencial tóxico enorme, tanto para a água quanto para o solo. Uma das metas das Nações Unidas é reduzir pela metade o desperdício de alimentos no mundo até 2030. E algumas medidas simples podem ajudar a população a contribuir com essa meta. Planejar a compra para adquirir somente alimentos que vão ser utilizados, fazer bom uso das sobras, como por exemplo as compotas feitas com frutas, armazenar corretamente os alimentos para que durem mais e conferir a data de validade, calcular porções para evitar preparar refeições maiores do que o número de pessoas que vão consumir. Cuidar do manuseio para não amassar os alimentos e evitar que sejam descartados pela aparência. Eu acredito que tem muito desperdício na casa do brasileiro, sim, e principalmente por cultura. Nós não temos o hábito, né, a cultura de reaproveitar, a gente não é ensinado, né, a utilizar totalmente, integralmente o alimento. Então a gente acaba, frutas mesmo, a gente dá mais valor para a polpa, né, e a gente descarta as cascas e tudo mais. E por falta de incentivo mesmo, né. Mas tem outros alimentos que eu gostaria de reaproveitar, mas eu não tenho ideias, não sei como fazer, né. Então aí eu fico restrita. A nutricionista Tamires Mesquita revela quais são os valores nutricionais aproveitados no consumo de alguns alimentos que costumam ser jogados no lixo. Então a gente pode considerar que quando a gente traz para a nossa alimentação do dia a dia cascas, os caules, né, que são os talos, as sementes, nós estamos agregando valor nutricional na nossa alimentação, né, e muitas das vezes até diversificando essa alimentação, né? Então o que a gente pode estar considerando com mais nutrientes através desses alimentos que nós citamos? Nós vamos estar enriquecendo muitas das vezes com vitaminas, com minerais, com proteína, né, com fibras. Toda essa riqueza de nutrientes pode ser encontrada, por exemplo, na casca de banana. Mas se você acha que transformar casca de banana em algo saboroso pode ser desafiador, o chefe de cozinha Daniel Alencar ensina como fazer uma farofa deliciosa com essas sobras. Depois de ter lavado as cascas e cortado em pedacinhos, ele doura a cebola na manteiga, acrescenta alho, aí sim entra o ingrediente inusitado da receita. A gente pode despejar a casca de banana, a gente vai deixar dar uma boa dourada nela, assim, uma boa dourada, só para ela ficar mais umedecida, aqui na casca de banana. Aí é só complementar com cenoura ralada, farinha flocada de milho, sal e salsa. Para aqueles que jogavam banana fora, não joguem mais. Agora você pode fazer farofa de casca de banana.
O maior benefício que o indivíduo pode ter é a consciência alimentar, de estar ajudando toda uma cadeia produtiva, né? De estar ajudando ali a questão do meio ambiente, de estar ajudando a reduzir as taxas de desperdício mundial e, por consequência, estar ajudando diretamente a própria saúde, porque o fato de estar consumindo as cascas, os caules, né, ali as sementes, eu estou trazendo nutrientes para minha alimentação. Eu acredito que o desperdício de alimentos no Brasil está relacionado mais à questão das pessoas não saberem, não conhecerem. Porque a partir do que a pessoa sabe que se eu usar determinado alimento, ou não só o alimento em si, mas a sua casca, o seu talo, as pessoas vão entender e fazer uma receita e experimentar aquela receita, elas vão ver que é gostoso, que pode ser feito algo muito legal com aquilo e vai ser aproveitado tudo. Tem coisas, alimentos que nós jogamos fora, por exemplo, que a gente pode aproveitar tudo, exatamente tudo, da casca até o alimento de dentro, até um talo, e pode fazer receitas maravilhosas, basta se fazer a receita, experimentar e ver que é bom. De acordo com a pesquisadora Silmara Lopes, é preciso que o poder público tome algumas medidas e a população seja conscientizada sobre a necessidade de novos hábitos de consumo. No estudo desenvolvido por ela, 4 soluções são apontadas para reduzir o número do desperdício. A desidratação dos orgânicos que ainda estão bons para o consumo, para alongar o ciclo de vida do alimento, o desenvolvimento de rações para alimentação animal, a biodigestão para gerar gases de cozinha e energia e o aproveitamento do potencial de adubo através da compostagem. Então a gente trabalha todas as funções, aproveitando integralmente um alimento que poderia nos trazer riqueza e não um custo, né, um custo ambiental, um custo social de não cumprir a sua finalidade. Na edição de hoje do Repórter Setorial, você viu: comércio da região deve abrir 1.500 contratações para o final do ano. Horário de verão é mantido para o dia 4 de novembro. E viu também a segunda parte da reportagem especial sobre o desperdício de alimentos. Nós ficamos por aqui, mas você pode interagir com a gente pelas redes sociais. Acesse a nossa página do Facebook ou nosso canal no YouTube. Repórter Setorial volta para uma nova edição amanhã. Até lá!